A Bíblia é a palavra de Deus, o livro incomparável. Só ela mostra o caminho do céu, que livro incomparável. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Estamos iniciando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por mais esta oportunidade que o Senhor nos dá de estudar a Tua Palavra. Orienta-nos, Senhor, neste estudo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Na quinta-feira passada nós terminamos o capítulo 2 de Malaquias e os últimos versos daquele capítulo, eles na verdade já fazem parte do próximo assunto, da próxima sessão, que está no capítulo 3. O verso 17, então, o último verso do capítulo 2, ele é uma introdução à próxima sessão, como nós falamos. O verso 17 diz assim: vocês têm cansado o Senhor com as suas palavras. Como temos cansado? Vocês ainda perguntam. Quando dizem: todos os que fazem o mal são bons aos olhos do Senhor e Ele se agrada deles. E também quando perguntam: onde está o Deus da justiça? Comentamos então na semana passada que o povo tinha abandonado a confiança em Deus, tornou-se religiosamente descarado e moralmente corrupto, entendiam que as nações pagãs em volta de Israel eram mais prósperas e se queixavam contra Deus por parecer que Ele abençoava mais os maus e, portanto, agia injustamente. Além deles não terem uma vida de acordo com a vontade de Deus, além de eles não serem fiéis ao Senhor, ainda concebiam as coisas desta forma, como se Deus fosse injusto em não favorecê-los e sim em favorecer os seus inimigos, as nações que os rodeavam. Mas, como temos visto desde o capítulo 1, o povo de Israel, ao longo do tempo, foi relaxando, foi deixando Deus de lado. No estudo passado nós vimos que os homens deixaram as suas mulheres e se casaram com as mulheres dos povos vizinhos, povos pagãos, adotando também suas práticas, e isto, claro, desagradou muito mais ainda a Deus. Vamos ao capítulo 3, continuando assim o nosso estudo. Vamos ler dos versos 1 a 6. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros,
contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos. E não tem respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Verso 1. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. O que acontecia então? O povo de Judá não estava cobrando a vinda do Messias. O povo de Judá não estava cobrando o cumprimento da aliança que Deus havia feito com Abraão, Isaque e Jacó. O povo cobrava. O que nós temos aqui então neste verso 1 é Deus afirmando que cumprirá a sua aliança. O povo relaxou porque achou que Deus estava demorando muito para cumprir esta aliança. Então foi infiel, deixou de servir ao Senhor e passou muitas vezes a servir a Deus e a outros deuses. Daí o seu sacrifício ao Senhor também não ser aceitável, não ser aceito por Deus. Primeiro que Deus, a sua glória, ele não dá a outrem, ele não dá a imagens de esculturas. Segundo, porque eles também não estavam servindo ao Senhor mais de coração, e sim meramente como um ato cerimonial, religioso, mecânico. Nesse verso 1, então, Deus vai reafirmar: o Messias virá, sim. Os sacerdotes e o povo reclamavam que a promessa de Deus não se cumpria, o inimigo continuava dominando e Deus fazia vistas grossas, entre aspas. No verso anterior, eles perguntavam: onde está o Deus da justiça? E Deus então reafirma: eu enviarei o meu mensageiro. Está aí na primeira parte do verso. Vejam, eu enviarei o meu mensageiro. Deus reafirma: eu enviarei o meu mensageiro. Meu mensageiro, então, o que significa? Do hebraico, malak. E malak, percebam na transliteração a semelhança do nome do livro Malaquias, o nome do profeta. Este termo mensageiro, ele era normalmente usado em referência a um sacerdote ou profeta. Alguns estudiosos entendem que Malaquias, em virtude dessa designação, não é o nome do profeta por quem Deus falou e que escreveu o livro, e sim um título atribuído a esse profeta, uma vez que Malaquias significa meu mensageiro, como está nesse verso. Então, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Essa profecia, ela é cumprida em João Batista, que preparará o caminho diante de mim. Então a expectativa do povo estava errada.
Deus enviaria o Messias, mas ele enviaria o Messias para purificar e condenar. Antes, porém, na sua misericórdia, Deus enviaria alguém para preparar o seu povo para a vinda do Messias. Esse alguém é João Batista. Por isso, então, afirmamos aqui, essa profecia é cumprida em João Batista. Ele é o profeta que veio, ele é o mensageiro que veio da parte do Senhor preparar o caminho do Senhor, o caminho do Messias, o caminho de Jesus, que viria na sequência. E continua o verso 1 ainda. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Vamos primeiro analisar esse termo aqui. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá. Então, o mensageiro da aliança, o Senhor que vocês buscam, aquele que vocês desejam, como estava aqui também, o Senhor que vocês buscam, ele, inclusive em outras versões, em versões mais tradicionais, traz o termo o anjo da aliança e não o mensageiro da aliança. Se Malak significa mensageiro para designar um profeta, como nós vimos aqui no verso anterior, no nosso primeiro slide, normalmente usado em referência a um sacerdote ou profeta, quando a designação é anjo, anjo também significa mensageiro, geralmente aplicado aí a um mensageiro celestial. Então, o mensageiro da aliança, o Senhor que vocês buscam, aquele que vocês desejam, o anjo da aliança, que aqui já não é mais João Batista, e sim o Messias, aquele para quem João Batista veio preparar o caminho. Então, o Messias, ele virá, mas não é como o povo esperava. Não é aquele conquistador político que vai dominar todas as nações ao redor e as de mais longe, inclusive. O Messias, confirmaria e estabeleceria a aliança, mas o povo não entendeu que tipo de aliança era essa e o cunho espiritual, o significado espiritual dessa aliança é o significado principal, já falamos, a descendência natural, física de Abraão foi uma das promessas de Deus a Abraão, mas o efeito espiritual da aliança é aquele que incluía o Messias e a sua vinda para a salvação de todos os povos. Isso é o que Israel custava a entender. Então o Messias confirmaria e estabeleceria esta aliança, a aliança de Deus com Abraão para a salvação de todos os povos. Mas o povo não entendeu que tipo de aliança era esta. E ali no meio do verso nós lemos: e então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O que isto significa? Virá para o seu templo. Não se trata de templo construído por mãos humanas, pois o templo de Jerusalém, da época em que Jesus veio ao mundo, foi destruído no ano 70 depois de Cristo. E foi destruído porque, assim como os anteriores, em virtude do pecado daqueles que iam ao templo, assim, o objetivo verdadeiro deveria ser sacrificar ao Senhor, cultuá-lo, mas, como vemos no livro de Malaquias e ao longo do Antigo Testamento, o povo simplesmente
relaxou, não foi reverente ao Senhor. E na época que Jesus veio, porque o Messias veio, nós estávamos falando aqui, o Messias viria e tudo, porque estamos nos colocando no tempo do profeta Malaquias. O Messias veio, isso já faz 2000 anos, e no tempo que Jesus veio, o templo estava contaminado pela avareza. Quando nós vamos lá em João capítulo 2, versos 13 a 22, é uma daquelas passagens em que Jesus purifica o templo, expulsando os mercenários, aqueles que faziam negócio no templo, os aproveitadores. Olha como desvirtuaram a função do templo naquela primeira aliança de Deus com Moisés. O Messias então viria para restaurar o culto aceitável a Deus. E que culto é este? Culto aceitável a Deus que seria restaurado. Uma vez que ao longo da história nós sempre percebemos o quê? Se o povo precisava se reunir em torno de um templo que era o símbolo da sua comunhão com Deus e onde eles se encontravam para adorar e sacrificar a Deus, isso jamais teria fim. Mas a aliança de Deus contemplava exatamente um remédio também para esta situação. A Igreja universal e verdadeira de Cristo é o seu templo. Daí, Novo Testamento, nova aliança, aquela, na verdade, que desde o início já era intenção de Deus. O povo de Israel estava longe de entender isto, que Israel, por mais que viesse a ser, também por ajuda de Deus, um país forte, um país poderoso, bem mais à frente, hoje, por exemplo, nos nossos dias, mas jamais dominaria o mundo. Não era este, nunca foi o plano de Deus. Então, nós vimos no capítulo 1, ele virá, o mensageiro de Deus virá, o anjo de Deus virá, o Messias, o Cristo, Jesus. Verso 2 continua. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Este verso 2, e como nós estamos tratando de um texto profético, então nós temos aqui um mesclado entre a primeira e a segunda vinda do Messias. Na primeira vinda, ali preparada por João Batista, profeta de Deus designado para isso, mas olha, logo neste verso seguinte, nós já temos, e daqui do verso 2 ao 5, na verdade uma referência à segunda vinda de Jesus. Ou seja, a sua volta. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Então vamos entender esta vinda de Jesus como a sua segunda vinda, a vinda para acerto de contas, para juízo, para purificação. Quem suportará o dia da sua vinda? Nós temos escrito aqui. Quem ficará de pé? Está escrito aqui, quando ele aparecer. Israel esperava privilégios, mas o Messias viria como o fogo do ourives. Profissionais que trabalham com prata e ouro para refiná-la, para moldá-la, para testá-la, utiliza fogo. Daí o fogo do ourives. E tem esse sentido de purificação, para purificar e refinar. Lá em Isaías capítulo 1, verso 25, nós temos um exemplo. Isaías
capítulo 1, verso 25. Voltarei minha mão contra você, tirarei toda a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Um exemplo, então, aí da purificação do pecado. E na simbologia aqui, utilizando o termo o fogo do ourives. Zacarias capítulo 3, 8, 9, aqui bem perto de Malaquias, na verdade o livro anterior. Na terra toda 2/3 serão ceifados e morrerão. Todavia a terça parte permanecerá, diz o Senhor. Colocarei essa terça parte no fogo e a refinarei como prata e a purificarei como ouro. Ela invocará o meu nome e eu lhe responderei. É o meu povo, direi. E ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Olha, Deus já falando a Zacarias aqui o que significava a sua vinda como Messias. Em Malaquias, isto também é dito aqui. Mas quem suportará o dia da sua vinda, quem ficará de pé quando ele aparecer, porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro. Então, o fogo do ourives para purificar e refinar. Sabão do lavadeiro. As roupas eram lavadas sendo pisadas na água fria, com o emprego de um tipo de sabão ou alvejante, num lugar, num campo de lavadeiro. Então, novamente, voltando a Isaías, agora no capítulo 7, verso 3, nós temos um exemplo deste costume. Isaías 7, verso 3. Então o Senhor disse a Isaías, sai e leve seu filho Sear-Jazub e vai encontrar-se com Acás no final do aqueduto do açude superior, na estrada que vai para o campo do lavandeiro. Então, nós temos aí um exemplo bíblico dentro do costume do povo de Israel acerca da lavagem para tornar uma roupa alva. Então esse termo, ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavadeiro, porque o fogo do ourives purifica e refina, e o sabão, ele limpa, ele alveja, ele deixa bem limpo, bem claro aí o tecido, a roupa. Vestes brancas na Bíblia, inclusive, significam pureza. Quando nós estudamos Apocalipse, mesmo no livro de Isaías também, vestes brancas têm este sentido de pureza. Então o povo esperava um tipo de Messias. Deus, mesmo no Antigo Testamento, já ia sinalizando a sua intenção de ter o seu povo para o seu louvor, um povo fiel, um povo que o serviria, um povo que o obedeceria, que cumpriria o seu propósito. E este povo é a Igreja de Cristo, composta por pessoas de todas as nações, de todos os povos. Verso 3, ainda falando do Messias, lembre-se, nós falamos versos 2 a 5, falando da volta de Cristo. E quem pensa que apenas o Novo Testamento fala da volta de Cristo, olha aí, mais um texto no Antigo Testamento falando deste assunto. Lembra-se quando nós citamos Daniel falando da volta dele nas nuvens? Pois é, Malaquias aqui é mais um desses textos que fala da volta e do efeito purificador e também de juízo, de julgamento da volta, da segunda vinda de Jesus. Verso 3, ele se sentará como um refinador e purificador de prata. Olha, para reforçar
que nós já vimos aqui no verso 2. Ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas como justiça. Os levitas é uma designação mais ampla para os sacerdotes. Aqui nós até podemos entender levita, olhando lá na frente, como todo servo de Deus, todo adorador. Mesmo porque o apóstolo Pedro, ele diz que o povo exclusivo de Deus, a igreja de Cristo, ela é sacerdócio real. O sentido ali bem mais direto de sacerdócio real é o de que nós estaremos na presença de Deus sem um véu, sem um mediador humano ali, como os sacerdotes faziam. Então esse é o sentido de sacerdócio. Nós na presença de Deus. Só os sacerdotes entravam na presença de Deus. Um dia a igreja de Cristo, que exerce sacerdócio real, estará na presença de Deus, sem véu, sem qualquer obstáculo. Estaremos diante do Santo dos Santos. Então esse é mais um verso apontando lá para frente e falando aí da igreja de Cristo. Ele se sentará como um refinador e purificador de prata e a igreja vai receber esta purificação. Os levitas e vamos voltar aqui. Ele se sentará como refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, percebam que não está falando aqui de sacerdotes, mas o termo mais geral, levitas, de onde vinham os sacerdotes. E aqueles aqui do tempo de Malaquias não estavam oferecendo sacrifício agradável ao Senhor, como vimos até aqui. O Messias, ele virá. Agora, propositalmente falo, olhando para o futuro. O Messias virá para lavar, para purificar, para santificar. Então, tema profético, lá de trás, apontando para os nossos dias, sua primeira vinda. E apontando para o futuro, a sua volta, a segunda vinda de Cristo. O sistema de sacrifícios com a vinda de Jesus não seria mais necessário. A vida pura e dedicada, sim, esta Deus sempre exigiu do seu povo. Verso 4. Então as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, como nos dias passados, como nos tempos antigos. As ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor. Acabamos de falar ali no final do verso 3 que estas ofertas não se referem a sacrifícios de animais e tudo, porque no futuro, a partir da vinda de Jesus, futuro aqui tomando como base Malaquias, mas nós já olhando para o passado, desde a vinda de Jesus, não há mais necessidade desses sacrifícios, porque eles apontavam para Jesus, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis. O que significa isto? Serão agradáveis. Porque aquele que santifica estará atuando no interior dos servos de Deus, no nosso interior, através do seu Espírito Santo. E ele é o responsável pela nossa comunhão com Deus. Nós lemos no último versículo de
Segunda aos Coríntios, capítulo 13, a bênção apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco, esteja com vocês. O Espírito Santo é o responsável pela nossa comunhão com Deus. É através do Espírito Santo que nós temos comunhão com Deus. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor, porque aquele que santifica estará atuando no interior dos servos de Deus. Isto já acontece nos nossos dias, desde a ascensão de Jesus, quando ele enviou o Espírito Santo. Então, de forma mais específica, desde o Pentecostes. Como nos dias passados, como nos tempos antigos. Tempos de Moisés e Finéias, que agiam com respeito e reverência a todos aqueles preceitos de Deus. Eles levavam a sério, reverentes, adorando o Senhor. Entravam na presença do Santo, dos santos, totalmente submissos a Ele. Verso 5. Eu virei a vocês trazendo juízo. Então, olha aí, esta afirmação bem direta de Deus, o Filho, neste diálogo aqui em Malaquias. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente e contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, interessante, como eu já frisei aí neste começo. Eu virei a vocês trazendo juízo. Quem virá? Jesus. Então nós podemos entender que aqui em Malaquias é o Deus Filho que está falando. É Ele que virá. Deus Pai vem também através do Filho. Claro, adoramos um Deus trino. Podemos entender desta forma. Mas de forma bem mais específica, podemos entender aqui Jesus antes de vir ao mundo, como já vimos aí alguns dias atrás, no livro de Isaías, um texto semelhante. Ali um diálogo do pai com o filho, né? Então aqui, eu virei a vocês trazendo juízo. O povo de Israel, o povo de Judá, queria um líder político que os fizesse dominar o mundo, e Deus diz que virá sim, o Messias virá sim, mas trazendo juízo, julgamento. Vai trazer sentença de absolvição ou condenação. Sem demora, vou testemunhar contra. Olha, no juízo, o Deus que sabe todas as coisas, Ele próprio pode ser testemunha, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, inclusive intenções e pensamentos. A vinda do Messias trará juízo. Ele diz, sem demora vou testemunhar contra os feiticeiros, os adúlteros, e tem toda uma lista aí. Este sem demora, o tempo de Deus e não o nosso tempo. Quando nós levamos em conta o nosso tempo, e Israel estava impaciente, cobrando a vinda do Senhor, ainda dizendo que ele era injusto porque favorecia as nações ao redor de Israel. E Deus fazia isso para puni-los, para castigá-los. Mas por que, aos nossos olhos, Deus está demorando, ou parece que demora? Porque Deus é paciente, Deus é tolerante.
mas o dia do juízo chegará. E tem uma lista aqui de pecadores. Os feiticeiros, eles eram comuns no Antigo Oriente Médio. E sempre que fala em feiticeiros aqui, está se falando dos médiums, aqueles que falavam da parte do inimigo de nossas almas, da parte do diabo, aqueles que consultavam mortos, essas coisas que Deus proibia Israel de fazer. A lista, uma lista grande aqui, traz pecados comuns, inclusive nos nossos dias. Vejam que nós não estamos diferentes deste povo da época de Israel, da época de Judá. E é interessante nós observarmos aqui que esses feiticeiros, adúlteros, os opressores dos mais fracos aí, estrangeiros, viúvas e órfãos, a referência aqui era de práticas do próprio povo de Israel, nem sequer está falando dos povos ao seu redor. E era Israel que esperava o Messias. E o Messias diz que virá para julgar. Em que termos as outras nações podem ser julgadas por Deus? Deus preparou o Evangelho para o mundo. Deus preparou também o mundo para receber o Evangelho. E ao longo da história, mesmo antes da vinda de Jesus, o povo de Israel já servia de testemunho às outras nações. Depois que Cristo veio, o Evangelho de Cristo, hoje, por exemplo, já se espalhou pelo mundo inteiro. Então Deus pode, sem qualquer alegação de quem quer que seja, como se isto fosse possível, alguém querer alegar injustiça da parte de Deus, nós, réis criaturas, falando com o Criador soberano, mas nem isso nós poderíamos pensar que haveria alguma injustiça, porque o mesmo Deus que preparou o Evangelho para o mundo, o seu Filho para vir ao mundo, ele preparou o mundo também para receber o Evangelho. Então ele virá sim trazendo juízo. As referências, como nós estávamos falando aqui, são de práticas do próprio povo de Israel, contaminado pelos outros povos, e esta palavra para nós, ela é um alerta que a Igreja de Cristo não se contamine com as práticas do mundo, que a Igreja de Cristo não passe a gostar, de repente, de ganhos financeiros e direcione suas atividades com este objetivo, explorando, porque aí entra inclusive no sentido deste verso aqui, explorando órfãos, viúvas, estrangeiros, os pobres de forma geral, quando se ameaça. E esse capítulo 3 de Malaquias ainda vai entrar nessa questão, a questão do dízimo. Ameaça, nós vemos isso nos nossos dias. Donos de igreja, pastores, bispos, ameaçando as pessoas com a Bíblia, com a palavra de Deus, se não trouxerem seu dinheiro e não entregarem a eles. Ficam utilizando de uma forma muito errada a palavra de Deus para terem seus lucros, seus próprios ganhos. Eles se enquadram nessas práticas de Israel e Judá, porque estão explorando o povo, mentindo, enganando, iludindo o povo de Deus, iludindo aquelas pessoas que vão às igrejas procurando alimento. E quantos
exploram trabalhadores em seus salários. E eu estou falando para aplicar a Bíblia aqui ao nosso contexto. Servos de Deus que de repente têm uma vida melhor, são empresários, exploram seus funcionários, às vezes nem tem grandes empresas, mas um outro negócio, uma lojinha, alguma coisa, e exploram seus funcionários. Oprimem pessoas também. O que nós lemos no verso aqui: não tem respeito por mim, Deus diz. Quando privam estrangeiros dos seus direitos, viúvas e órfãos, pobres em geral. Então esse verso ele pode muito bem ser aplicado nos nossos dias a partir das coisas que nós fazemos, ou lembrem-se, quando Jesus faz aquela pergunta diante do homem que estava com a mão atrofiada aos fariseus que estavam ali: é permitido salvar ou matar no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Que Jesus queria dizer: quem não faz o bem faz o mal. Omissão é fazer o mal. A palavra para a igreja aqui, talvez, se ela não está agindo diretamente desta forma como o povo de Israel agia, mas omissão também é uma forma de não fazer o bem, de não ajudar. E quem comigo não ajunta, Jesus disse, espalha. Então a referência aqui era de práticas do próprio povo de Israel, e cuidemos para que não seja assim em nossa igreja. Infelizmente, sabemos que há pessoas assim. Pessoas que se dizem servas de Deus. Verso 6, e assim caminhamos para o final. De fato, eu, Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Não mudo. Imutabilidade de Deus. Ele permanecia fiel à sua aliança, não destruiu o povo apesar de seu pecado. E quando nós lemos aqui, de fato eu, Senhor, não mudo, podemos nos lembrar também da imutabilidade de Deus em termos de característica sua, um de seus atributos. Deus, ele sempre odeia o pecado. Deus é sempre amor. Então Deus não muda. Deus não está um dia mais irado, outro dia menos irado, um dia mais paciente, outro dia menos paciente. E o fato de Deus não mudar aqui, em relação ao povo de Israel, é importante porque a afirmação diz exatamente isto. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Porque Deus não muda, porque Ele é misericordioso, porque Ele é paciente, porque Ele é tolerante, porque Ele aguarda. Então esta é uma confirmação da tolerância de Deus. O próximo assunto será a falta de cuidado para com a manutenção da casa do Senhor, o templo, pela infidelidade nos dízimos. E esse verso 6, ao mesmo tempo que fecha o que nós vimos até aqui, ele é uma introdução para o assunto que vai começar no verso 7. E nós vamos fazer isso na próxima semana. Que Deus a todos abençoe. Vamos pensar em que nós podemos aplicar o que estudamos aqui às nossas vidas. Claro, a questão da dedicação, a questão do empenho no serviço ao Senhor, a questão de levar Deus a sério, porque nós hoje já somos o cumprimento da promessa de Deus
ao povo de Israel. A igreja de Cristo é o povo de Deus hoje. O Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, nos orienta, vai conosco. Ele nos transforma, ele nos santifica. Nós vimos tudo isso aqui em Malaquias. Nós já estamos nesse tempo. Agora, Jesus vai voltar. E quando ele voltar, toda essa obra de santificação, de trabalho ali em nós, como o ouro, como a prata, tudo isso lá no final vai ser evidenciado, porque Jesus vem também para juízo. Ele vem para levar o seu povo. Ele vem para que nós estejamos com ele eternamente. Mas ele vem para fazer a separação entre trigo e joio, ovelhas e bodes. Estejamos preparados de forma muito tranquila para a segunda vinda de Jesus, sem qualquer desespero. Aliás, se houver desespero e medo é porque alguma coisa não anda muito bem. E se alguma coisa não anda bem, a melhor coisa que há para se fazer é rever os caminhos e se voltar para o Senhor em arrependimento. Amém? Estamos terminando mais um estudo bíblico às quintas-feiras. Deus abençoe a todos. Até a próxima semana, se essa for da vontade de Deus. Obrigado a todos pela atenção, especialmente nossos visitantes. Vamos orar e assim estamos terminando mais esse estudo. Obrigado, Senhor Deus, por este momento. Obrigado porque a Tua palavra fala e ela fala hoje aos nossos corações. Ajude-nos, Senhor, a viver de acordo com a Tua vontade e estarmos prontos para a volta de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Perdido fui a palavra de Deus, o livro incomparável. Achei Jesus na palavra de Deus, que livro incomparável. Eu leio a Bíblia, a palavra de Deus, o livro incomparável. Eu amo a Bíblia, a palavra de Deus, que livro incomparável. Amém.